Chega agora o momento da última fronteira. Miguel Gonçalves está connosco. Miguel, bom dia. E hoje é dia da mãe. Falamos também da mãe, mas de todas as ondas gasosas, o que é que isto significa? Olha, seguindo o conselho precisamente do Papa, não é mãe de todas as bombas, felizmente, é mãe de todas as ondas gasosas. E começamos logo com duas imagens. Logo isso, duas imagens. A primeira é, de facto, absolutamente... Olha, é uma escala verdadeiramente astronómica. Isto é um bocadinho do enxame de galáxias de Perseu. E quando falamos em enxames de galáxias, a zona mais brilhante que nós conseguimos captar, nós não, já vou explicar porquê, conseguimos captar é todo o meio gasoso que está à volta e está por dentro, no espaço entre as galáxias. Temperaturas de milhões e milhões de graus e, portanto, são precisos óculos especiais para ver estas regiões e, portanto, são sobretudo os telescópios que, por exemplo, de raio-x, neste caso do Chandra, conseguem ver estas zonas muito, muito, muito quentes. É esta zona aqui mais interessante. Esta zona que nós estamos a ver são cerca de 250 mil anos-luz. Isto quer dizer que esta zona que nós estamos a ver é, de facto, a mãe de todas as ondas gasosas, porque esta zona tem cerca de 2 vezes o tamanho da nossa própria Via Láctea. E aquilo é uma bolha de gás. Em primeiro lugar, vamos tentar descobrir como é que chegámos a esta imagem e depois a interpretação. Como chegámos, já expliquei. O Chandra é um telescópio que olha para as zonas mais quentes do universo e só olhando com este telescópio e com outros de raio-x é que nós conseguimos tirar uma fotografia de zonas muito, muito quentes. E depois, como é que apareceu aquela bolha? Aí é que vem a interpretação. Os cientistas colocaram estes dados num computador, fizeram várias simulações para tentar perceber como é que, dentro de um enxame de galáxias, é possível existir uma bolha, uma onda com esta dimensão e com estas estruturas, porque eles até conseguiram identificar uma estrutura mais central, que está ligeiramente mais frio, e agora está ligeiramente mais frio, quer dizer aqui cerca de 30 milhões de graus, e depois uma zona exterior onde o gás é 3 vezes mais quente. E então, quando colocaram estes dados no computador, simularam, tentaram perceber a história daquela zona. Então, o que é que diz os resultados das previsões, das simulações? Num passado, há muitos milhares de milhões de anos, provavelmente um outro enxame de galáxias, um enxame muito mais pequenino, aproximou-se precisamente deste grande enxame de galáxias de Perseu. E isso criou ali um burburinho gravitacional, como é óbvio, criando então uma agitação nestes grandes reservatórios de gás muito quente que existe dentro dos enxames de galáxias. E, portanto, à medida que se foi feito, que tivemos este bailado gravitacional, houve então esta agitação que provocou uma onda que nós até conseguimos encontrar este tipo de ondas na Terra. Quando nós temos dois corpos que têm velocidades diferentes, nós encontramos este tipo de estruturas. E, portanto, aquilo de facto é uma estrutura gravitacional, ou melhor, uma bolha de gás que foi agitado pela passagem de um enxame de galáxias menor. E isto é particularmente interessante para sabermos a dinâmica gravitacional entre os enxames de galáxias. A outra imagem gigantesca que nós também temos para mostrar nesta primeira parte vem do Observatório Europeu do Sul. Também temos aqui uma outra dificuldade. Se na primeira imagem nós tínhamos uma estrutura muito quente e era preciso raio-x para vermos, nesta imagem nós temos muita poeira. E quando nós temos muita poeira, também temos que ir buscar um telescópio que consiga ultrapassar a poeira. Neste caso, um telescópio de infravermelho, como é o caso do telescópio VISTA, que está no Chile, nas estruturas do Observatório Europeu do Sul. E o que é isto que nós estamos a ver? É uma das várias galáxias anãs satélites da Via Láctea. É a pequena nuvem de Magalhães. E esta imagem, para teres uma pequena ideia, estamos a falar de uma imagem com cerca de 1,6 gigapixels. E, portanto, uma imagem com estas dimensões, com esta resolução, é ainda, como se costuma dizer, um work in progress. Os cientistas ainda estão a analisar esta imagem para ver que dados científicos conseguem extrair, ultrapassando precisamente a poeira que existe nesta pequena nuvem de Magalhães. E então temos desde já um primeiro resultado muito interessante sobre esta pequena nuvem de Magalhães, as estrelas desta galáxia, que diz que estas estrelas formaram-se muito mais recentemente do que as estrelas
das outras galáxias anãs da Via Láctea. E, portanto, nós que julgávamos que já tínhamos muita informação, que nós conhecíamos bem estas galáxias próximas de nós, nomeadamente a pequena e a grande nuvem de Magalhães, eis que este resultado, este primeiro resultado, nós estamos à espera de muito mais resultados, diz-nos que estas estrelas desta galáxia são muito mais jovens do que as outras estrelas das outras galáxias que circundam a Via Láctea. Ainda não sabemos como é que se chegou, ou melhor, ainda não sabemos por que razão é que estas estrelas são muito mais jovens do que as restantes. É tempo para os astrónomos trabalharem. É a primeira das muitas novidades que trazes. A outra está relacionada, Miguel, com uma investigação que foi recentemente conhecida, o saltitar da vida pelo cosmos. O que é que isto revela? É verdade, temos aqui duas especulações de astrobiologia deliciosas. Quem diria que a vida, se calhar, pode saltitar no cosmos? Não é uma ideia recente. Já desde a antiga Grécia clássica, que os filósofos perguntavam se não havia maneira das moléculas da vida poderem saltitar pelo cosmos, uma teoria chamada panspermia. E eis que agora um grupo de investigadores da Universidade de Chicago olhou para o sistema planetário da moda, que é o sistema planetário de TRAPPIST-1. E porquê é que é tão interessante este sistema? Porque foi anunciado há alguns meses, aliás, há poucas semanas, e então temos 7 planetas, eventualmente todos eles rochosos, que giram à volta de uma estrela anã e todos eles muito compactos. O planeta mais distante deste sistema planetário tem uma órbita muito mais próxima da sua estrela do que, por exemplo, a órbita de Mercúrio à volta do Sol. Ainda bem que é assim, porque é uma estrela muito menos quente do que o nosso Sol. E, portanto, até se especula que todos estes planetas, estes 7 planetas, ou pelo menos grande parte deles, até possam ter água líquida à superfície. E, portanto, como podes imaginar, para os biólogos isto é obviamente a loucura. Então, o que é que diz esta nova teoria? Esta nova teoria diz que nós podemos assistir aqui a um jogo de snooker biológico. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que se um destes planetas tiver na sua superfície vida, ou estruturas que podem depois mais tarde dar origem à vida, basta o impacto de um asteroide ou de um cometa, pode até não ser preciso uma grande velocidade de impacto, de modo a que estas moléculas, esta vida, possa escapar à gravidade desse planeta e se alojar, se chegar precisamente à superfície de outros planetas, então pode dar origem, de facto, a uma revolução biológica em todo esse sistema planetário. Será que demora muito tempo algo desse tipo, um evento desse tipo? De acordo com as simulações feitas, bastam apenas 10 anos para que todo esse sistema planetário possa estar contaminado de vida se concretizar precisamente este tipo de evento. Um choque de um asteroide ou um cometa com um planeta que já tenha vida ou que tenha as moléculas da vida. E, portanto, é uma teoria muito interessante que sustenta, de facto, esta ideia de que a vida pode saltitar de um lado para o outro. E é também nesta semana que chega um outro estudo que vem da Estação Espacial Internacional e começou há 10 anos, quando um conjunto de investigadores colocou 2.000 sementes de plantas de tabaco e de uma planta conhecida como Arabidopsis italiana. Portanto, ainda bem que eu sou da área da astronomia, não de biologia. Então, eles colocaram precisamente estas duas sementes, estes dois tipos de sementes, cerca de 2.000 sementes, e durante 558 dias eles ficaram expostas precisamente à radiação exterior da Estação Espacial Internacional. E o que é que, em 2009, quando retornaram, o que é que eles encontraram, os cientistas? Cerca de 20% destas sementes germinaram na Terra. Ou seja, elas foram contaminadas com todo o ambiente muito agreste do espaço, mas quando chegaram à Terra, quando chegaram a um local propício à vida, cerca de 20% delas germinaram. 10 anos depois, eis que agora um outro grupo de investigadores do Observatório de Paris decidiu fazer uma experiência engraçada. Pegou precisamente nestas sementes, ou melhor, sementes destas plantas, e juntou uma outra, as chamadas plantas da flor Glória da Manhã. Então o que é que eles pensaram? Bom, nós já sabemos que estas duas sementes anteriores resultaram no espaço. E se agora juntarmos uma outra semente de uma espécie que é ainda maior e mais protegida? Então chegaram à conclusão que as sementes da Glória da Manhã, conseguem todas elas sobreviver a doses 6 milhões de vezes superior à dose utilizada para esterilizar a água. E, portanto, porquê? Porque tem um protetor chamado flavonoides, que está presente no vinho e no chá, e que, portanto, protege esta planta da radiação solar. Portanto, se calhar a resposta para irmos lá para fazer exploração espacial é beber muito vinho e chá. Quem diria? E nas propostas da semana, Miguel, uma sugestão que passa por construção civil em Marte, um poderoso e resistente aliado
Qual é que é esta sugestão? Creio que está a partir da NASA ou de especulações. Sim, é mais uma investigação que, enfim, a imagem da semana quase que fala por tudo isto. Eis que cientistas pegaram em elementos geoquímicos, não é esta, mas que pegaram em elementos presentes no solo marciano e utilizando também um elemento aglutinador que é o óxido de ferro, pegaram precisamente nesses componentes muito presentes no solo de Marte e conseguiram criar um tijolo, utilizando apenas material presente no solo e Marte, um tijolo esse que é muito mais resistente do que o betão armado terrestre. E para terem 1 milímetro desse tijolo, não foi preciso aquecer muito, foi apenas precisar uma marretada. E conseguiram construir um tijolo de 1 milímetro muito mais resistente que o betão armado. E, portanto, isto abre novas perspectivas sobre como é que nós podemos chegar a Marte e criar habitats em Marte, precisamente utilizando materiais da própria superfície de Marte e de uma maneira muito fácil de construir. É uma sugestão proposta no fecho desta semana, neste comentário. Obrigada, Muito obrigado, Estela. A segunda hora do Bom Dia Portugal termina aqui. Voltamos às 10 em ponto. Eu espero por si. Até já.